Rapaziada, e os prints do Mauro César aí tá dando o que falar dentro dos bastidores do Flamengo. E o Renato Marúcio Prado trouxe informações aí que quem pode ter falado com o Mauro César, né, naquelas mensagens lá dos prints, era nada mais ninguém menos de que José Boto, cara. Isso tá dando uma polêmica do cacete. Vamos ver aqui o que o Renato falou sobre essa polêmica, o que ele apurou lá dentro do Flamengo. O Flamengo entenda que talvez fosse melhor negociar o Pedro, não pode falar. Ele mesmo, o Zé Boto, andou cagando regra para tudo quanto é lado, de que ele não falava dos negócios, justamente para não valorizar quem ele queria e não desvalorizar quem ele vendia. Então, como é que este imbecil, não há outro termo, me desculpe, imbecil, vai e fala isso? Bom, o Flamengo desmentiu, vou ler para vocês aqui o desmentido do Flamengo, e vou ler a reação do Mauro, que é a que entrega o Zé Boto. Embora insista, o Mauro insinua que pode ser o Zé Boto. Ok, é um direito dele não revelar a fonte. Agora, eu apurei com gente fortíssima dentro do Flamengo e ambos me disseram, José Boto, o BAP sabe e tá puto da vida com ele. Então vamos lá, vamos à coisa do Flamengo. O que o Flamengo disse? Mas não, ele não acha isso, ele tá louco para se livrar do Pedro e ele faz essa estupidez gigante, tsunami de burrice em falar isso pro Mauro. O BAP ficou enlouquecido, isso é medido por fonte próxima ao BAP. Quando o BAP viu isso, o BAP ficou enlouquecido. E foi do BAP a ordem imediata de vamos desmentir. Porque ele não acreditava que o Boto tivesse falado isso. Depois ele soube que o Boto falou. E aí ele tá puto com o Boto, com razão. É a primeira cagada gigantesca do Boto. Ele que abre o olho. Ele pode ter começado a cavar a cova dele com esta monstruosidade que ele fez hoje. José Boto foi quem falou com Mauro César Pereira. E falou essas barbaridades. Eu fico pensando o seguinte, como é que o Pedro vai se reapresentar no sábado e cruzar com José Boto? Eu, se eu fosse o Pedro, pelo menos iria ao Felipe Luiz e disse assim, você concorda com o que o Pedro, com o que o Boto falou? É essa a sua avaliação do meu trabalho aqui? Porque se for essa a sua avaliação, então é melhor me vender mesmo. Porque eu estou sentindo claramente que há uma má vontade comigo. Eu respeitei até agora o seu desejo como técnico de não ficar como titular, porque não estou 100% mesmo. Agora, ser achincalhado pelo dirigente de futebol do clube, o dirigente máximo de futebol do clube, como eu fui. Gente, olha, o velho aqui já está com quase 50 anos, faz 50 anos. Que loucura, né, rapaziada? E o Mauro César até falou que ia entregar o nome, né, da pessoa que ele tava conversando se o Flamengo não apagasse a nota. E adivinha o que aconteceu, cara? O Flamengo realmente excluiu lá aquela nota lá que eles falaram, né, que repudiavam, que era tudo mentira e isso e aquilo. Isso é muita doideira, né? O José Boto, ele não tem noção de onde ele tá, cara. Ele simplesmente tá falando com um jornalista que o Pedro, que é o nosso melhor atacante, um dos melhores atacantes do Brasil, o melhor atacante do Brasil, não vale 15 milhões de euros. Ele tá desvalorizando, cara, o jogador que só precisa ganhar ritmo e confiança. É bizarro. Vamos ver aqui também que o Hernan falou sobre isso, porque esses desdobramentos aí dessa confusão toda tá sobrando até pro Juninho, cara, porque os dirigentes do Juninho aproveitaram a situação, né, pra botar pressão no Flamengo. E é assim no Flamengo, né, todo jogador aproveita ali a brecha, uns pra se valorizar, outros pra pressionar. Os agentes do Juninho se reuniram lá com o Flamengo pra poder trazer propostas, dizendo que o Juninho quer sair do Flamengo porque ele tem propostas da Arábia, né? Vamos ver o que ele falou aqui? Passa muito por essa guerra fria que está acontecendo e acho que eu vou usar esse termo com o Pedro, que é guerra fria. Porque é um jogador que, como a gente vem falando, não faz biquinho, não é um jogador que reclama, não é um jogador que você vai ver num microfone
falar mal de alguém, de dirigente ou de treinador, mas é um jogador que quer jogar e que está incomodado pelo fato de não estar em campo. E quando a gente fala incômodo, pode parecer algo negativo, mas é um incômodo. Se eu tô aqui e não estou fazendo de primeira, estou incomodado, eu quero fazer o de primeira, entendeu? E o jogador quer jogar. E o PVC estava falando muito sobre isso ontem, né? Já mais da parte de campo, da parte tática. O Felipe Luiz, o trabalho dele no Flamengo foi sendo desenvolvido sem o Pedro, né? Por lesão, por outros motivos e tal. Né? Então, aí quando se tem a informação que foi desmentida, aí depois o Mauro mostrou lá a apuração, e é muito chato o jornalista ter que chegar nesse ponto de ter que mostrar a apuração. Eu nunca fiz isso, nunca precisei fazer isso, espero não precisar, mas dá para entender completamente quando você tem uma apuração, você tem a responsabilidade daquilo que você está publicando e vem uma nota e te desmente. Acho que é complicado. Então, você vê que, propriamente dentro do Flamengo, existe uma situação que não está totalmente linear em relação a essa situação do Pedro. Então, eu coloco isso tudo e o desenho hoje de tudo isso é uma guerra fria. É o Pedro querendo jogar, é o Flamengo entendendo que, poxa, não é o titular absoluto, mesmo estando bem, quando voltar a estar bem fisicamente, pelo modelo de jogo. Então, vamos ver o que vai acontecer. O Flamengo não considerando ele imprescindível, não estou dizendo importante, mas imprescindível, mas ao mesmo tempo não querendo dizer isso publicamente. A nota é muito clara, dizendo que é um jogador que não está para negócio, que é um jogador que está nos planos do Flamengo. Mas aí vem a apuração e mostra algo diferente. Contradiz essa nota. Além disso, o próprio campo mostra que, assim, é um jogador que está nos planos. Mas quais são os planos? Aí é que está. Essa é a pergunta do milhão. Quais os planos, então? Porque o Pedro não está jogando. O Pedro não jogou as partidas importantes, né? É modelo de jogo? Mas contra o Bayern não sei o quê. Tinha lá um argumento. Mas contra o Chelsea não sei o quê. E o Pedro foi ficando como terceira opção hoje. Tanto que o Alacia entrou, fez gol, tudo, mérito do garoto, que é muito promissor. Mas o Pedro foi ficando como segunda, terceira opção. Realmente o Pedro caiu muito, né, de produção por causa da lesão. E essa questão de quais os planos pro Pedro, o que eu sinto é que o Pedro vai sair do Flamengo, rapaziada. Por tudo que tá envolvendo aí ele, o nome dele, e porque ano que vem é Copa do Mundo, o Pedro quer jogar a Copa do Mundo. Eu sinto que ele não vai ter a minutagem que ele precisa no Flamengo. O Felipe Luiz não está disposto a criar um modelo de jogo pro Pedro entrar e jogar. A diretoria, né, com José Boto, não gosta do Pedro. Essa é a sensação que eu tenho. Pelo que o Renato falou lá no começo, o próprio José Boto trocou mensagem com Mauro César e falou que não ia conseguir vender o Pedro por 15 milhões de euros. Olha a mentalidade do cara, ele tá querendo desvalorizar os jogadores que estão no Flamengo. Isso é inacreditável, cara. A gente acabou de perder o Gerson por culpa do José Boto também. A gente perdeu um dos nossos melhores jogadores porque ele abaixou a multa do jogador, sendo que poderia ter batido o pé e não ter abaixado a multa do jogador, ter aumentado ali, conversado com ele e ter mantido a multa alta. E a gente perdeu o Gerson por culpa do José Boto também. Não foi só culpa do staff de jogador, por culpa do José Boto. E isso aí vai se acumulando. Aí são um jogador, dois jogadores, vai se acumulando uma série de erros prescindíveis pro time do Flamengo, cara. Que o preço disso pode sair bem caro no final da temporada. Mas enfim, rapaziada, deixa aí nos comentários qual é a sua opinião sobre o José Boto, qual é a sua avaliação dele e sobre as contratações que ele fez até agora, porque não são contratações assim que chamem a atenção. O Jorginho não é uma contratação do José Boto. O Jorginho é uma contratação que já estava na pauta do Flamengo até mesmo lá atrás, antes do Mbappé assumir como presidente do Flamengo. Então eu não considero o Jorginho contratação dele. Enfim, deixa aí nos comentários qual é a sua opinião. Claro, se você é novo por aqui, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo.